Agora sim, vamos falar de Brasil então um pouquinho. A gente teve, até o nosso último programa foi bastante baseado nesse tema, que foi aquela denúncia, né? Aquele escândalo em relação à visita ao Ministério da Justiça e outros ministérios do governo Lula, da chamada Dama do Tráfico, esposa de um dos maiores líderes ali do Comando Vermelho. Ela também já condenada em segunda instância, respondendo em liberdade, é verdade, mas recebida ali, conversou com assessores, passeou, digamos assim, por diversos setores lá do governo Lula. Quem fez essa descoberta, né? Quem deflagrou essa notícia foi uma jornalista do Estado de São Paulo, o jornal Estadão. E agora, nessa última semana, se a gente fosse dar a notícia do jeito que eles dão, Lobauer, seria o seguinte, olha, houve uma série de ataques coordenados com discurso de ódio, com ataques à imprensa e uma mulher, principalmente, né, que é essa jornalista. Então nós temos aí o próprio Estadão repercutindo isso, que tem aí essa manchete do Estadão, para a gente colocar na tela, falando justamente, olha lá, presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, no caso, fez uma publicação sobre isso, instiga militância contra a jornalista do Estadão. Gleisi Hoffmann compartilhou matéria com acusações falsas a respeito do processo de produção das reportagens sobre a Dama do Tráfico, sendo seguida por membros do governo, políticos de esquerda e influenciadores digitais. A Folha também falou sobre o assunto. Temos aí uma imagem que tem, inclusive, o Flávio Dino e a Gleisi Hoffmann. Gleisi, Dino e Felipe Neto, aí já entrando na categoria dos influenciadores, engrossam onda de ataques contra a jornalista. A Vera Magalhães também se pronunciou. Vou colocar na tela cheia aqui que facilita para a gente ler. O que estão fazendo com a Andresa Matais, até agora não tinha falado o nome dela, Andresa Matais, a jornalista premiada, autora ou coordenadora de equipes que deram alguns dos furos mais importantes dos últimos anos, orçamento secreto, aí, agora tudo isso aqui é sobre o Bolsonaro, ó. Orçamento secreto, joias sauditas, pastores do MEC e para quem tem a memória mais seletiva, ou seja, ela lembra aí 3 notícias dadas também pela Andresa ou pela equipe dela, só que em relação ao governo anterior, o governo do Bolsonaro. Então o que estão fazendo com ela é um assédio vergonhoso. Aí muitos influenciadores até de direita falam, bom, agora vocês estão reclamando, né? Na época que era direcionado para o outro lado, muita gente ficou quieta. Lobauer, como é que você vê isso? Enfim, liberdade de imprensa é um tema que vira e mexe a gente está falando aqui, infelizmente, né? E agora o Estadão, que em muitos casos também se manteve ali pelo menos neutro, omisso, em casos de perseguições anteriores a outros veículos, agora vem sofrendo isso na pele, no caso aqui com essa jornalista que deflagrou um escândalo que assim aconteceu, é fato que houve aquela visita e eles estão tentando criar alguma forma ali, uma narrativa para intimidar ou para perseguir essa repórter. Eu acho que isso é bom que aconteça, sabe? Porque são os jornalistas tomando do próprio veneno. Porque a gente estava... Pra você ter uma ideia, eu fui leitor do Estado de São Paulo desde os meus 13 anos. E parei de ler o jornal há uns 3, 4 anos atrás. A Folha eu já não li há muito tempo. E não considero uma pessoa mal informada, nem desavisada, nem... Então, assim, os caminhos que a imprensa de uma forma universal, mas a imprensa brasileira estava tomando, estão aí nos números de impressões, ainda que tenha o universo digital, você vê que é uma coisa... Assim, acabou aquele mundo que a gente se educou, pelo menos o que eu me eduquei, né? Sabendo quem era o meu interlocutor, muitas vezes divergindo do que estava lendo e vendo o debate entre as inteligências dentro de um veículo. Não tem mais isso, acabou. E agora, a fase 2 foi aquela que a gente assistiu nos últimos 4 anos, que foi essa imprensa estatal, vamos dizer assim. Eu mesmo participava de programas de debate em outros canais de televisão durante os últimos 20 anos, nunca mais fui chamado. E eu nunca fui uma pessoa radical. Muito radical, eu não sempre uma pessoa muito tranquila, enfim, aberta a qualquer tipo de ideia. Então, assim, acabou a imprensa brasileira, agora estão tomando o próprio veneno. Acho que não é ruim, porque talvez seja a saída. A saída venha do próprio sistema, porque se não acontecesse isso, se todos achassem que está tudo bem, você negar
que o tio Patinhas é um criminoso e que a mulher dele visitou todo mundo, tá tudo filmado, tá tudo fotografado, registrado em ata, registrado em visita. O que mais você precisa fazer? Só viver no mundo da carochinha. Então, que bom. Então agora, quem sabe, os mais avisados aí, tem jornalistas importantes aí que você colocou aí na tela. Então... Foi citado até também o Felipe Neto, né? Enfim, eu não acho que a gente tem que ficar aqui falando do Felipe Neto, mas é inegável que ele tem uma influência muito grande. São milhões e milhões de seguidores. É um cara que, o que ele coloca ali, tem a sua repercussão. E aí tem um tweet que ele fez falando sobre essa jornalista. Vamos colocar também na tela cheia. O que ela coloca ali? Olha lá. Quem financia a dama das fake news? Então a notícia era sobre a dama do tráfico. Ele fez esse trocadilho colocando a foto da jornalista com a legenda Dama das Fake News. Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação de informação para jogar as pessoas contra o governo Lula, com a mentira da dama do tráfico. Ele ainda tomou um cuidado ali de colocar uma suposta, né? Acho que foi o advogado que deve ter orientado, e ele termina colocando quem financia essa mulher. Aí a próxima imagem, a gente vê que o Felipe Neto, ele é também um cara palestrante oficial em seminário da Unesco pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E aí, como a internet não perdoa, todo mundo lembrou isso daí, começou a questionar, mostrar essa hipocrisia. No final das contas, ele apagou aquele tweet anterior que a gente mostrou aqui, pediu desculpas, falou que errou, que não é para disseminar o ódio e tudo mais. Mas, enfim, o estrago já estava feito. Ô, Jean Turco, você achava que era questão de tempo para começar esse tipo de coisa acontecer com quem antes não estava prestando muita atenção? Olha, Renato, sim, primeiro para contextualizar um pouco, talvez, né, a liberdade de imprensa no Brasil não é das melhores, né? Existem diferentes rankings internacionais, um dos mais utilizados é aquele dos Jornalistas Sem Fronteiras, e o Brasil está na posição 92, tá? Entre 180 países, mais ou menos. Então, mais ou menos na média, na média mesmo, no meio, né? Que é normal, tirando os países da Europa, os países da América do Norte, etc., e logo depois vem geralmente os países da América Latina. Em últimos lugares, os países da África, países da Ásia, especialmente dos países mais autoritários da Ásia. Além disso, eu diria o seguinte, nós estamos na frente de uma cultura totalitária de forma geral. Infelizmente, grande parte da população e da opinião pública tem, especialmente dessas minorias organizadas de militantes, tem uma cultura totalitária mesmo. Eles não querem o diálogo, eles não querem o confronto, eles não estão dispostos a tolerar visões diferentes. Então eles querem aniquilar, cancelar, hoje se fala, excluir do debate público e deslegitimar totalmente qualquer pessoa que pense diferentemente. Qualquer pessoa que pense diferentemente é vista não só como simplesmente uma pessoa que pensa de forma diferente, mas como um inimigo, como um fascista, um genocida, etc. Outros dados. Existem alguns dados que a mesma Google e outras empresas lançam sobre quais são os estados / países que mandam remover mais conteúdos online no mundo. Tá? O Brasil, atualmente, está na 5ª posição. É o 5º país que pede para remover mais conteúdo online. Geralmente, tudo isso é via judicial. Estes levantamentos começaram em 2011. Na época, o Brasil era o primeiro país da lista. Era o país que mais pedia para remover conteúdo online. Depois caiu na lista, claro que tem algumas oscilações ano após ano. Hoje, de 2011 para cá, hoje está na 5ª posição, mas é importante notar o quê? Que melhorou em termos de posição, não está mais na primeira, está na 5ª, mas não porque melhorou em termos absolutos. Melhorou só relativamente falando, porque na verdade os outros países pioraram mais. Então, se por exemplo, em 2022 nós tivemos 1.591 pedidos de remoção de conteúdo online contra os 224 de 2012. O Brasil passou então da 1ª para a 5ª posição, mesmo tendo aumentado o pedido de remoção de conteúdos online. Melhorou então relativamente, mas piorou de forma absoluta. Isso era feito via Estado.
Era o Estado, via judiciário, etc., ou de outras formas, que pedia essa remoção. Hoje, o Leviatã está conseguindo delegar e terceirizar essa função para a mesma sociedade. São os mesmos cidadãos que são aqueles cujo conteúdo é removido, que são eles que somos nós que somos censurados, que agora estamos pedindo para nos censurar, para censurar o outro lado. E aí essas pessoas não entendem que hoje é você que pede para censurar o outro, a pessoa que pensa diferente, e amanhã pode ser você. Então esses movimentos, como os Sleeping Giants, etc., é isso que fazem. O Brasil é uma democracia recente ainda, e do ponto de vista institucional, então, claro, ainda não matura quanto países que têm uma democracia faz mais décadas, mais tempo, ou até séculos, mas ainda na cultura está muito presente uma visão também totalitária de não tolerância. Hoje está se debatendo, estamos aqui com o Brasil Paralelo, que traz pela primeira vez no debate público uma visão diferente, que até alguns anos atrás era impensável. E todos veem a reação contra essa visão diferente. Eles não toleram. Por quê? Porque eles estiveram acostumados a décadas e décadas de monólogo. E agora tem que se acostumar a ter um diálogo, a ter visões diferentes. Então, muita gente está acordando, está tendo acesso a informações diferentes, livros diferentes, etc. E ainda tem essa parcela da população que, no fundo, é totalitária. E eu espero e acho que isso esteja melhorando e que vai gradualmente acabar até isso ir numa cultura popular democrática, cultura de tolerância, cultura de respeito do outro. É aquele velho ditado, né? De eu não concordo com o que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. É isso que deveria ser. Essas pessoas ainda têm muito a aprender.